Glória a Jesus, bom dia, bom dia, bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui no nosso segundo vídeo do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E eu terminava o primeiro vídeo dizendo que a palavra de Deus, aleluia, quando Paulo aqui diz a palavra do Senhor, depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, tendes alguma palavra de consolação para o povo? No versículo 15, tende alguma palavra de consolação para o povo? Aí sabe qual foi a palavra de consolação? Paulo começa pregando como Deus levara o povo para o Egito, como Deus cuidou do povo, como Deus levantou para tirar o povo do Egito. Essa foi a palavra de consolação. Quando você procura Deus, Deus tem palavra de consolação, Deus tem palavra de cura, Deus tem palavra de libertação, Deus tem palavra que abre porta onde não tem parede. O que você procura em Deus, aleluia, Ele tem para você. Então nesta manhã, abre o teu coração de filho e de filha e deixa a palavra falar com você, de Cova Labá, Sirianda Labanaias. Então, eu terminei o primeiro vídeo do capítulo 13, o versículo foi o 13. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para o Salvador de Israel. Paulo está pregando a palavra de consolação, e esta é a palavra de consolação. Talvez você está procurando em revelação de homem. Ei, não aceita isso, porque a revelação do homem não transforma o homem, mas a palavra de Deus, a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, transforma o homem e a mulher. Paulo, sendo que ele era, ele não ousou fazer coisas dele, mas sim falar a palavra. Então o meu propósito aqui é a palavra. Por isso o Espírito Santo disse: filha, não pare, continue divulgando a palavra. Vamos lá, versículo 24. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento, mas João, quando completava a carreira, disse: que pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a sandália dos pés. Varões e irmãos, filhos de gerações, da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim a voz dos profetas que se lê todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Todos os sábados era lido a palavra de Deus, era o tempo lá. Então, Paulo está pregando a palavra, gente. A palavra. Por que eu vou sair disto? Eu tenho que pregar é a palavra. Quando eu subo ao templo, o que eu tenho que ministrar ali é a palavra. Nada mais. Se eu não for curado através da palavra, pelo homem que eu não vou ser curado. Se você não for curado pela palavra, não espera ser curado pelo homem. Porque Paulo prega a palavra. Amém, gente? E havendo ele cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vou voltar um pouquinho aqui. No versículo 27, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim a voz dos profetas que se lê todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E falando de Jesus, hein? De Jesus, e havendo eles cumprido todas as coisas que deles estava escrita, tirando do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus,
como também está escrito no Salmo meu filho és tu, hoje te gerei. Como também está escrito no Salmo segundo, meu filho és tu, hoje te gerei, e que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Deus do impossível. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, e justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Glória a Deus, aleluias. Vede o desprezadores e apartai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse ditas as mesmas coisas. E depois, olha você vê, no sábado seguinte foram ditas as mesmas coisas, gente. As mesmas palavras. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os exortava e que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradizia o que Paulo dizia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus de glória. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz do gentio, para que sejais de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estava ordenado para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônia, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Não disse para vocês, gente, que no capítulo 13 estava cheio de bênção? E eu aprendo aqui, eu não vou sair nem fugir disto. Esta é a palavra de Deus. Paulo, no próximo sábado, foi convidado a pregar novamente a palavra. E quando você prega a palavra, você é perseguido. E receberam perseguição. Incitaram pessoas a perseguir Paulo, porque estava pregando a palavra. Então não pare de pregar a palavra, não cesse de ouvir a palavra. Amém? O que passar disso é coisa diabólica, maligna. Então, em nome de Jesus, está selado o nosso capítulo 13. Eu venho com o capítulo 14, em nome de Jesus, e nós dizemos graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês, e nós dizemos graças a Deus.